Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações do nosso mercado financeiro, nosso mercado corporativo da semana passada, aquilo que fez preço e aquilo que a gente pode esperar aí para as próximas semanas. Pessoal, nossos recadinhos de sempre, não se esqueçam aí de curtir as redes sociais da rádio Estúdio 92 FM. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós temos o nosso portal Estúdio, onde a gente sempre está enviando matéria lá sobre investimentos, aquilo que a gente fala aqui. Geralmente a gente faz um artigo e coloca lá. A cada 15 dias está saindo matéria lá no portal. Não esqueçam de acessar o nosso portal e de compartilhar também. Então, Estúdio 92 em todas as redes sociais. E não esqueçam também de você curtir, né, e seguir as redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. Nós estamos no TikTok, no Spotify, no Kawaii, no YouTube, em todas, LinkedIn, nós estamos em todas, no Twitter, em todas as redes sociais, pessoal. Segue lá e nós temos a nossa comunidade também. Quer entrar para a nossa comunidade? É só você entrar em contato com qualquer rede social, manda uma DM lá, manda uma mensagem lá, qualquer rede social a gente vai responder para você entrar na nossa comunidade. E se você quiser ser um patrocinador nosso, você pode entrar em contato com o comercial da rádio ou entrar em contato direto com o Resenha de Mercado, tá? No e-mail resenhademmercado@grupojgestão.com.br ou no nosso WhatsApp 45 30 37 24 33, tá bom, pessoal? Lembrando que o programa está saindo inédito agora e amanhã, na terça-feira, às 19 horas, ele está saindo no Spotify e saindo o episódio completo também no nosso canal do YouTube. Não esquece de seguir lá e daí lá você pode compartilhar também. Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Bora falar de bolsa. Bolsa bem movimentada, né, pessoal? Bolsa chegou a fechar a semana aí, pessoal, no recorde histórico. Nosso recorde histórico da Bolsa Brasileira, 141 mil pontos, né, pessoal? Uma alta de 3,21 nesta semana aí. E aí, lembra lá no começo do ano, quando eu tava falando pra vocês? E aí, Bolsa é menos de 100 mil pontos, é 150 mil pontos, agora já estão falando em 170 mil pontos, né, pessoal? A verdade é o seguinte, que a Bolsa Brasileira está surpreendendo. Ninguém achou que 2025 ia ser como está sendo este ano. Ninguém achou que isso ia acontecer. Isso acabou acontecendo, mas o que eu vejo, pessoal? Como eu sempre falo para vocês aqui, movimento de curto prazo. O investidor está voltando para o Brasil, o gringo está voltando para o Brasil, mas é o tipo de investidor que ele aloca o dinheiro dele e ele pode tirar rapidamente. Esse é um investidor profissional. Quando a gente está falando de investimento para longo prazo, o que você tem que ter em mente? Que você precisa fazer investimento de longo prazo, tá? Então vamos lá, pessoal. Bolsa fechando em 141 mil pontos, né? Alta aí na semana de quase 4%, né? 3,21. E no ano, pessoal, a bolsa com uma alta aí de 17,60. Lembrando que a nossa bolsa em dólar, tá? Ela não tá na máxima histórica, né? Eu até quero trazer no próximo programa para vocês o gráfico do EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira em dólar, que se eu não me engano o pico foi ali antes da crise ali de 2008. Então em dólar a gente não tá na nossa máxima histórica, mas em real a gente tá na máxima histórica e a gente já vai comentar por que alguns motivos pelos quais o dinheiro está vindo para o Brasil. E aí, SP500 também performando bem, SP500 também batendo máxima histórica, fechando a semana aí com uma alta de 2,9. E no ano, tá? A SP500 se recuperando. Pessoal, é muito difícil você conseguir bater a bolsa americana, tá? No longo de todos esses anos aí de mercado, quem apostou com os Estados Unidos perdeu dinheiro, tá? Então assim, ó, alta de 7% no ano e a bolsa americana se recuperando, tá, pessoal? Falando um pouquinho de dólar, excelente, dólar fechando a 5,41. A gente já tem previsão de que nós vamos ter dólar mais baixo, inflação mais baixa, né? E a tendência agora é que a Selic estacione em 15%. Se tudo continuar como está, o mercado pode começar a precificar a baixa da Selic. E aí, alguns gestores já estão começando a precificar isso. A gente já está vendo empresas aqui no Brasil de varejo, né, que geralmente são empresas mais alavancadas, que são dependentes da taxa de juro, né, por ser bem alavancada, essas empresas já começaram a performar um pouquinho. Lembrando, pessoal, toma muito cuidado com isso. Isso é movimento de curto
prazo, curto prazo. Nós temos 2026 que é eleição, nós temos 2027, 2028 que o governo falou que já não tem dinheiro. Esse arcabouço fiscal que tem, ele vai ter que ser revisto, porque não vai fechar com 2027 e 2028. Nós temos uma bomba relógio na mão e o mercado não está levando em conta isso. Na verdade, o mercado ele é feito de narrativa, principalmente o curto prazo. O curto prazo ele é feito de narrativa. Então, o investidor estrangeiro, aquele cara que tem conhecimento de operação de curto prazo, o que acontece? Ele está operando essa onda. Porque o mercado ele vive em onda, ele vive de narrativa. Qual que é a narrativa da vez? Qual que é a narrativa? Né? E pessoal, uma coisa que a gente tem que entender. O mercado, os grandes players, com as informações que eles têm, eles conseguem de uma certa forma não manipular o mercado, mas eles conseguem jogar uma narrativa de direção para o mercado. Então, o cara que é investidor, de longo prazo, ou o cara que não é investidor profissional, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque esse negócio de ação da vez, mercado da vez, tem que tomar muito cuidado. Você tem que olhar o teu investimento de longo prazo, principalmente se você não é profissional. E por isso, pessoal, que eu gosto tanto dos Estados Unidos a longo prazo. Por quê? É a moeda de reserva, é o maior exército, quando tem o tal do cisne negro, né, que quando a gente tem alguma catástrofe, alguma coisa, tudo acaba indo pro dólar, porque tem liquidez, não adianta as pessoas se refugiarem, por exemplo, na moeda suíça, por exemplo, que é a moeda super valorizada, ou uma moeda que menos desvaloriza hoje no planeta, mas ela não tem liquidez. Então, assim, o poder americano ainda é muito grande. As empresas americanas estão entre as maiores empresas. Se você pegar as 10 maiores empresas do planeta, 8 devem ser americanas. Então, assim, o mercado acaba indo para lá. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de longo prazo, ainda vale a pena os Estados Unidos pelo simples fato que é o maior mercado de capital do planeta. Que é o maior mercado de capital do planeta, tá, pessoal? Mas o dólar é bom caindo, tá? Então, no ano, pessoal, o dólar já está caindo 14%. Eu tive na sexta-feira na bancada da Estúdio falando um pouquinho disso e o porquê que o dólar está caindo. E aí, o que acontece? Muitas pessoas falam que não, isso aqui não tem nada a ver com o governo, quem é de direita, quem é de esquerda, um fica falando, jogando pro outro, falando, isso aqui é por causa do governo que tá caindo, outro fala que não é por causa do governo, é por causa do externo. E pessoal, o que acontece? É um pouco de cada coisa, tá? O dólar, como é uma moeda de reserva mundial, é muito difícil saber para onde que o dólar vai. Aí a gente tem alguns sintomas, o porquê que o dólar tá caindo. Primeira coisa, os Estados Unidos tendem agora a diminuir a taxa de juros deles, porque o mercado americano, a economia americana, ela vem desacelerando de uma forma ok, de uma forma boa, o tal do pouso suave. Né? Tivemos agora, semana passada, os empregos, a gente vai falar um pouquinho lá, um pouquinho mais pra frente, nós tivemos resultados dos empregos lá, a contratação foi acima do que os Estados Unidos estavam esperando, né? Só que metade dessa contratação aí foi do governo. O Trump acabou passando um pacote lá que não está sendo bem visto. Ele tá tirando algumas benesses do Estado e ele vai cortar taxa de juros. Só que vai cortar impostos das empresas. Isso lá na frente, quando a gente fala de curva de Laffer, né? Isso pode ser benéfico para os Estados Unidos, agora pode ser que não, pode dar problema agora no começo, mas lá na frente pode ser benéfico. Só que o mercado não está vendo isso com bons olhos. O que acontece? Donald Trump lá, ele andou falando mal também, andou metendo pau lá no presidente do Banco Central americano, como teve problema aqui no Brasil também. Então ele teve algumas atitudes lá de país emergente, ele andou falando umas coisas lá e fazendo outra. Então assim, isso aí acaba impactando, acaba perdendo um pouco de confiança num país que era extremamente confiável. A gente não sabe, o Trump tá fazendo umas coisas lá que é coisa de presidente de país emergente. Tudo isso acaba ajudando. Outra coisa, commodities brasileiras começaram a se valorizar, acaba atraindo mais dólar para o Brasil. Soja, milho, café, vem mais dólar para o Brasil. Vindo mais dólar para o Brasil, o que acontece? O dólar tende a cair. Outra coisa, taxa de juros americana arrefecendo. O investidor, ele precisa alocar o dinheiro deles em outro lugar. Entre os países emergentes, o Brasil, e aí, isso aí é por causa do governo, hoje o Brasil tem a segunda maior taxa real de juros do planeta. Então o que acontece? O segundo maior diferencial de juros do planeta. Então é muito interessante para o investidor estrangeiro, mesmo que aqui seja um país mais arriscado, ele colocar uma parte do dinheiro dele aqui. Então o gringo está voltando para o Brasil, porque nós estamos pagando hoje 15% de Selic, que é uma coisa
é insustentável no médio prazo. A bomba vai estourar. Ou a taxa começa a cair, só que para cair, as coisas têm que estar no trilho. Então, tudo isso faz com que o dólar arrefeça. E aí o que acontece? Quando o dólar começa a cair, é uma coisa boa. Uma coisa boa. Por quê? A inflação tende a diminuir, porque tudo no Brasil é dolarizado, tudo no Brasil é dolarizado, a gente ganha em real e a gente vive em dólar, já falei isso pra vocês, né? E outra coisa, isso começa a dar oportunidade da gente aportar nos Estados Unidos, que a gente compra moeda mais barata. E agora a gente está tendo essa guerra aí do IOF, se vai ser cobrado, se não vai ser cobrado, se tá indo para STF, tá indo para STF. Não é, a gente quer falar que não de política, a gente quer falar aqui de investimentos, mas a verdade é que é o seguinte, como que vai estar a cobrança do IOF o ano que vem? Se o dólar começar a explodir, se as contas realmente se descontrolarem, já estão descontroladas, e aí? Uma das coisas que pode ser feita para brecar a saída de capital no Brasil ou a explosão do dólar, é o IOF. E aí, o que pode acontecer? Você pode ter uma janela que depois você não consegue mais tirar dinheiro do país, tá bom, pessoal? Bitcoin também batendo máxima histórica, chegou a 111, se eu não me engano, 111 mil dólares na semana, ele deu uma caída também e fechou a semana praticamente no 0 a 0 a 108 mil dólares. E no ano, Bitcoin performando aí muito, muito, muito bem de novo, 108 mil dólares. Pessoal, Bitcoin continua sendo um ativo com muita perspectiva lá na frente, não é nenhuma recomendação, tá? A gente vai falar um pouquinho. E fundo imobiliário aí, pessoal, uma alta de quase 1%, 0,94 na semana, e alta e fechando aí a 3.495 pontos no ano, tá? Fundos imobiliários aí, o IFIX performando muito bem, 12% também surpreendendo. E aí, pessoal, algumas matérias aqui falando um pouquinho dessa questão do dólar, né? O dólar é a 5,40. O que pode acontecer? Matéria aqui da Infomoney, tá? Dólar a 5,40. O que explica a queda de 12% em 2025 e o que esperar para o segundo semestre. Pessoal, o que os gestores, o que as grandes casas estão falando aqui? Bom, eles estão falando que pode ser que a inflação diminua, pode ser que o dólar caia mais ainda, tá? Tem muita gestora apostando contra o dólar. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente tem que ter muito cuidado na hora de pegar informação. Porque a gente pega uma informação, que essa informação serve por curto prazo, e a gente é investidor de longo prazo. Aí o cara fala assim, não, shortei o dólar, né? Faz uma operação contra o dólar. Aí você é investidor, não conhece direito, vai lá e faz. E aí, daqui 6 meses, você não sabe o time de sair da operação. Daqui 6 meses, o que acontece? O dólar começa a subir de novo e você começa a ter prejuízo. Então toma muito cuidado, por isso que eu falo muito sobre você estudar, que a maioria, pessoal, do que as gestoras falam, não que as gestoras sejam ruins, pessoal, não é isso. Eu leio muito, eu vejo muito que as gestoras falam, mas 90% do que elas falam, eu faço o contrário. Eu faço o contrário. E dá certo pra mim. Por quê? Porque eu pego a informação, eu filtro ela e eu adapto ela ao meu estilo de investir, que é um investimento de longo prazo. Pessoal, falo pra vocês, até hoje, pouquíssimas ações da minha carteira eu vendi. Eu tenho mais de 15 anos de mercado financeiro. Olha, se eu vendi 2 ou 3 posições até hoje, é muito dentro da minha carteira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Lá na comunidade a gente fala sobre isso, tá? E aqui, ó, a XP antecipa a previsão do início do corte de juros. O Banco Central elevou para 15% no mês passado, né? E antecipou uma interrupção no ciclo da alta dos juros na reunião. O que isso pode acontecer? Bom, a XP e várias gestoras, como eu falei para você, né? Elas já estão precificando uma queda, tá? Segundo a nota, a previsão para a alta da Selic em 2025 foi reduzida de 5,5% para 5%, refletindo uma taxa de câmbio mais apreciada, e moderação nos preços ao atacado. Para 2026, a projeção recuou de 4,70 para 4,50, em linhas com menor inércia inflacionária. Isso aqui eles estão falando da inflação, tá? Então nós tínhamos aí uma previsão de 5,50, baixando para 5. 2026 nós tínhamos 4,70 e nós estaríamos ali no teto máximo ali, que é 4,50. Já falei em vários programas aqui para você que é absurdo essa banda aí, que é uma banda de 50% para cima e 50% para baixo. Ah, é 1,5%. Não, é 50%. Isso faz muita diferença lá na ponta. Parece que é pouca coisa, né? E aqui outra matéria, né, do Poder 360. Inflação começa a cair e dá condição para juros mais baixos, diz Durinham. Aqui um secretário que faz parte lá do governo, né? Secretário executivo da Fazenda. O que ele falou? O secretário
O que ele falou aqui, ó? Abre aspas. Tem muita gente que reclama da inflação e a gente deve se preocupar sempre com a inflação, mas ela começa a cair. Maio e junho mostram que o período de 12 meses a inflação começa a dar sinais de queda. E isso é verdade, tá? Dando condições para que a gente reveja a política monetária e siga em algum momento ter taxas de juros mais baixas no país. Declarou. Pessoal, realmente faz sentido. O core da inflação, do IPCA, ele vem mostrando que a inflação ela está arrefecendo. Realmente. Só que aí o seguinte, isso é momento. E lá na frente, o que pode acontecer? Qual que é a previsibilidade? Sempre a visão de longo prazo. O que pode acontecer no longo prazo, tá? Aqui outra matéria, pessoal, bem interessante para vocês. Falando um pouquinho aqui sobre a questão dos Correios, né? Trabalhadores dos Correios reagem à pressão do Planalto por demissão. Pessoal, o que aconteceu aqui? Tem um burburinho. E eu tava lendo uma notícia hoje de manhã, tá? Hoje de manhã não, perdão, pessoal. Sábado de manhã, quando eu tava preparando o programa, que parece que o presidente dos Correios aí ia entregar as bets, tá? Eu não tenho essa confirmação agora aqui pra vocês quando eu tô gravando o programa, mas depois comenta lá. Parece que o cara ia entregar as bets lá. E qual que é o problema aqui? Vamos lá. Trabalhadores dos Correios estão reagindo porque parece que estava veiculando lá dentro dos Correios, na diretoria, no alto escalão lá, que era para vender alguns ativos e para demitir 10 mil funcionários do Correio. Isso vai totalmente contra aquilo que, né, quem comanda o Correio hoje pregava, né, que era a proteção aí do trabalhador, enfim. E a gente vê o Correio passando por muita dificuldade aí, passando por muita coisa. E aí, pessoal, como é que vai ficar agora? O Correio não tem dinheiro, o Correio está quebrado, está dando prejuízo, não está conseguindo pagar mais o convênio médico, não sei como é que está agora, mas dias atrás o convênio médico estava sendo cancelado, né? Estava sendo recusado pela conveniada lá, porque não estava sendo repassado os pagamentos. E aí o Correio vai abrir um marketplace. Bom, sei lá. E aqui nós tivemos o anúncio aí do Plano Safra também, 2025-2026, né? E a matéria aqui do Isto é Dinheiro. Plano Safra 2025-2026 terá 516 bilhões destinados a financiamento da agricultura empresarial brasileira, alta de 1,5, 8 bilhões a mais. Ante ciclos anteriores, informou o Ministério da Agricultura em nota, na cerimônia para o anúncio do programa, tá? No plano anterior, considerando recursos de letras de crédito do agronegócio para a emissão de cédulas de produtor rural, né? O total havia somado 508 bilhões. E aí tem dois detalhes muito interessantes agora, tá? Primeira coisa, provavelmente LCI, tá? E LCA, elas vão ser tributadas a partir do ano que vem. Provavelmente é isso que vai acontecer, vai ficar mais caro financiar e muitos investidores vão desistir desse tipo de investimento. Segundo, tá? As fontes que eu consultei, pessoal, esses 516 bilhões aqui, tá? Parece que dinheiro do governo mesmo, que é o que o governo vai disponibilizar, é mais ou menos ali 150, 170 bilhões. O resto é tudo crédito privado, não tem nada a ver com o governo, ele só está anunciando. Então, assim, quando você acha que o governo subsidia 516 bilhões para o agro, isso não é verdade. E eu li algumas matérias que diz que vai ter agricultor aí que vai pagar taxa de juro de 20% ao ano. Isso acaba até inviabilizando aí muitos e muitos agricultores, por isso que o Brasil, que tem muito agricultor aí que acabou que acabou aí pedindo recuperação judicial, então nós estamos batendo recorde, Banco do Brasil caindo, tudo isso. Pessoal, e quem cria essa anomalia? Não é o agricultor. Quem cria essa anomalia é o sistema econômico brasileiro, que tem a ver com o sistema político. E aqui eu não estou falando mal de político, eu não estou falando mal de governo. Esse é o sistema. Esse é o sistema. É o jeito que o sistema foi criado. Não é o político A, o governo B, o governo C. Ele está jogando o jogo. Esse é o jogo, né? Desde lá depois que o padrão ouro foi abandonado e os governos aprenderam, descobriram lá, né, a alquimia dos governos, que é a impressão de dinheiro, degringolou as economias, a gente vive aí passando por essas dificuldades, e por isso que cada vez o rico fica mais rico e cada vez o pobre fica mais pobre. Não é, o pobre fica mais pobre não é por causa do rico, e o rico fica mais rico não é porque ele explora o pobre. O problema é o sistema, o jeito que o sistema é feito, ele é feito para criar essa disparidade, porque quanto mais é impresso dinheiro, o dinheiro vale menos.
E sabe o que acontece? O rico, ele consegue pegar o dinheiro dele e rentabilizar. Então ele não perde, ele ganha. Quanto maior a taxa de juros, maior é melhor pro rico e é pior pro pobre. Mas quem aumenta a taxa de juros é o governo quando imprime mais dinheiro, quando começa a dar benesse e quando começa a gastar mais. E eu não tô falando que o governo está fazendo uma coisa errada. Ele está fazendo tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. O problema não é o governo, o problema é o nosso sistema. Só que aí os políticos precisam querer mudar o sistema e eles não querem. Tá bom, pessoal? E falando um pouquinho dos Estados Unidos agora, era do ouro, tá? A economia americana adiciona 147 mil empregos. Muito mais que o esperado, tá? Inesperadamente cai a taxa de desemprego. Então, a economia americana estava desacelerando, a gente achava que os empregos iam vir menores e eles vieram maiores, 147 mil empregos. Só fazendo uma ressalva aqui, tá? Metade disso foi emprego criado pelo Estado, que não é uma coisa boa, tá bom? E outra coisa, pessoal, Donald Trump aqui, deixa eu passar o slide que eu não passei para vocês aqui para quem tá vendo, tá? A aprovação de corte de impostos aumenta incertezas sobre economia americana. Pessoal, os Estados Unidos, o governo Trump conseguiu passar um pacote gigantesco lá nos Estados Unidos. Tá? Pacote prevê a extensão de cortes de impostos adotados em 2017 no primeiro mandato dele. Isso foi bom para a indústria, tá? Isso foi bom para as empresas americanas, tá? Você que tem investimento lá nos Estados Unidos, isso vai ser bom para você. Que expiraram no final do ano. O escritório de orçamento do Congresso afirma que o projeto deve aumentar a dívida dos Estados Unidos em 3,4 trilhões. E aí que tá o problema, pessoal. Isso a longo prazo vai ser bom. Só que aí, no curto prazo, os Estados Unidos vai conseguir pagar essa conta? Essa conta já é impagável. Já é impagável. E parece que os Estados Unidos estava mexendo em algumas benesses lá que eles dão pro povo. Vocês sabem a minha opinião aqui, pode falar o que quiser. Eu sou totalmente contra isso. Não é por causa de tirar dinheiro do Estado e dar para as pessoas. Eu sou contra por causa do viés cognitivo que o ser humano tem. O ser humano ele é reativo. Quanto mais reativo ele é, mais reativo ele vai ser. Então, assim, nós temos dois gatilhos mentais primordiais, que é sobrevivência e reprodução. Tudo é feito para isso. E o que isso tem a ver com dinheiro? Bom, tem a ver com o seguinte, quando você começa a ganhar as coisas, você fica cada vez mais mole. Quando você começa a ganhar as coisas de mão beijada, você começa a se esforçar cada vez menos. Então não adianta falar que você vai dar benesse para a pessoa vai melhorar. Não vai. Eu sou totalmente contra por causa da natureza humana. E ele está cortando lá. Vamos ver o que isso vai dar. O mercado ficou muito, muito, muito preocupado lá nos Estados Unidos. E falando um pouquinho da economia argentina aqui, né, pessoal? Milei conseguindo fazer milagre lá na Argentina. Economia argentina cresce 1,9 em abril. Olha só que interessante aqui a matéria do Poder 360. A economia da Argentina registrou crescimento de 1,9 em abril de 2005, na comparação com março, segundo dados preliminares divulgados na segunda-feira, dia 30 de junho, tá? Pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. As informações fazem parte do escopo dele da agência deles lá oficial, tá? Na comparação atual, a alta foi de 7,7. O resultado foi puxado principalmente pelos setores do comércio, indústria, isso é criação de riqueza na veia, pessoal. Construção civil, intermediação financeira. Pessoal, o que está acontecendo lá? O cara tá fazendo o dever de casa e nada mais, nada menos, a gente está vendo aí o ETF da Argentina com um dos maiores altas do ano. Inclusive, a gente está posicionado nesse ETF aí da Argentina, não é nenhuma recomendação, está com uma rentabilidade fantástica, pessoal. Então, Milei fazendo o dever de casa. E olha só que interessante isso aqui, pessoal. Conheça a extensão de navegador que converte todos os preços da tela do Bitcoin. Pessoal, foi lançada uma extensão agora e veja como que o Bitcoin ele está evoluindo, pessoal. Foi lançada uma plataforma agora, deixa eu ver o nome dela aqui, Opportunity Cost, você pode até procurar aí, que é uma extensão que você pode instalar no teu computador. E aí, olha só que legal, quando você vai ver o preço de qualquer coisa, ele mostra esse preço em Bitcoin. Olha que interessante, pessoal. E aí a gente está vendo a moeda aumentando muito a sua valorização, porque quanto mais o sistema Fiat, quanto mais o sistema monetário brasileiro e mundial imprime moeda, mais o Bitcoin se valoriza, mais as moedas se desvalorizam. Por isso que você tem que ser investidor de longo prazo, tá? E aqui uma outra matéria bem legal, pessoal, do Wall Street Journal,
muito interessante essa matéria aqui, falando por que investidores têm razão em amar dividendos, pessoal. E aqui eles fizeram um comparativo entre as ações de dividendos e ações que não pagam dividendos. Isso aqui, dentro do mercado, é uma guerra. Não é uma guerra, tá? Porque uns falam assim, não, é melhor você investir em empresa de crescimento. Em vez dela distribuir esse dividendo, ela pega esse dinheiro, ela reinveste e ela consegue crescer mais. Bom, os números mostram, pessoal, que é o seguinte, que empresas que distribuem dividendos, elas crescem tanto quanto empresas que não distribuem dividendo, tá? Se você pegar vários estudos, você vai ver que isso acontece. Eu adoro empresas de dividendo. E aí, ele fala aqui que as empresas de dividendos, sim, são empresas que crescem bastante e que vale a pena investir nessas empresas. Mas deixa eu falar um pouquinho do perfil do ser humano. O porquê que funciona tanto empresa de dividendo, por que a gente gosta tanto de empresa de dividendo. Bom, pelo simples fato que o ser humano, ele adora uma coisa de graça. Tudo aquilo que é de graça para nós, o nosso cérebro vê que entende que ele não está gastando energia para ter aquilo. Então, quando você olha uma empresa que paga dividendo, por mais que esse dividendo saia ali do valor da ação, parece que você está recebendo aquilo de graça. E isso, inconscientemente para o cérebro humano, você está tendo uma vantagem em relação a uma empresa que não paga dividendo. Outra coisa, quando você se aposenta e você tem na tua carteira empresas só de valorização, empresas que não pagam dividendo, como que você vai fazer para começar a tirar receita desse valor? Você vai ter que começar a vender as tuas ações. E aí tem uma teoria que até o Daniel Kahneman ganhou um Nobel com isso, que é a teoria da aversão à perda. O que é a teoria da aversão à perda? Entre ganhar alguma coisa e perder alguma coisa, o ser humano, nós somos pessimistas. A gente sempre vai doer mais perder alguma coisa do que ganhar alguma coisa. Entre ganhar alguma coisa e perder alguma coisa, a gente prefere não perder do que ganhar. Entre você achar 100 reais e perder 100 reais, a dor de perder os 100 reais, ela é muito maior do que a felicidade de você ganhar 100 reais. Isso é intrínseco do ser humano. Pode procurar aí, é falado um pouco lá no livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. E ele ganhou o Nobel com essa teoria da aversão à perda. Gente, você pode usar isso para tudo na tua vida, até quando você está vendendo para o teu cliente. Então o que acontece? Quando você está vendendo a parte da tua ação, tá doendo alguma coisa. É a mesma coisa de cartão de crédito. Quando você passa cartão de crédito, você não está tirando nada do teu bolso. Você não está vendo o dinheiro sair. Dói menos, por isso que a gente tende a gastar mais no cartão de crédito. E esse simples fato faz com que a ação de dividendo ela seja muito mais valorizada pelas pessoas. Porque quando você vai lá na tua faixa de aposentadoria, você começa a receber os dividendos, você não está vendendo nada, você não está se desfazendo nada, parece que você está ganhando isso de graça. E eu vejo também, eu tenho lá o meu aplicativo que eu vou olhar os meus investimentos todos os meses, e aí o que acontece? Quando tem a valorização da ação, legal. Agora, quando eu vejo que caiu de dividendos, a felicidade é muito maior, porque parece que você está ganhando aquilo de graça, entendeu? Então tem esse efeito psicológico que faz com que as ações sejam mais desejadas. E sim, as ações que pagadoras de dividendos são tão boas quanto as ações que não são pagadoras de dividendos. E aí a matéria fala de ações que cresceram. Agora, você tem que acertar a ação. E aí tem muito investidor que está começando, que às vezes vai comprar ação de dividendos, só que ele só olha o dividendo. Às vezes a empresa está pagando lá 15% de dividendo, mas o dividendo dele está alto porque a ação desvalorizou muito. E daí, pelo preço da ação, o dividendo está muito alto. Então tem todas essas pegadinhas, por isso que você tem que tomar muito cuidado. Mas sim, ação de dividendo vale muito a pena. Eu adoro, 80% da minha carteira é em ações de dividendo. É muito gostoso ver o dividendo pingando todos os meses lá na tua conta e vendo aumentar. E aqui, pessoal, uma outra matéria muito interessante, já para a gente chegar no final aqui falando um pouquinho do mundo corporativo, sobre a Tesla, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, essa aqui é a matéria da Forbes, porque o lançamento do táxi robô da Tesla foi a parte mais fácil. A montadora de carros elétricos fez um teste dos seus primeiros táxis sem motoristas numa cidade americana de Austin, no Texas, pessoal. O que aconteceu? Vamos lá. A Tesla finalmente tem um táxi robô. Agora vem a parte mais difícil. A montadora de carros elétricos implantou seus primeiros táxis sem motoristas na cidade norte-americana de Austin, no Texas. Pessoal, o que pode acontecer? Vamos parar para pensar aqui. A Tesla, ela lançou os primeiros carros táxis lá nos Estados Unidos. A Google também já está trabalhando nisso, pessoal. Isso pode ser uma disrupção gigantesca no mercado. Você já parou para pensar que lá no futuro, provavelmente a gente não vai dirigir?
Porque a probabilidade de um sistema desse hoje cometer erro é menor que a nossa. E no futuro, imagina quando isso tiver muito melhor, o risco de acidente vai ser praticamente zero. E aí pode chegar uma hora que o ser humano possa ser proibido de dirigir, porque vai ser muito mais perigoso o ser humano dirigir do que do que a máquina dirigir. Possa ser que lá no futuro, se a gente não precisar dirigir, em vez de você precisar de 2 carros ou 3 carros numa família, você precisa de um só. Porque o carro vai te levar no trabalho e volta. Você não precisa ficar com o carro. Isso aí pode impactar o Uber. Aí você pensa assim, não, o Uber vai mandar todos os, os motoristas embora e vai ter só os carros. Não! O que impede da Tesla e da Google criar um aplicativo e ela mesma ter o serviço de táxi dela? Para que ela vai precisar da Uber? Ela já tem o carro que é mais difícil. Você acha que a Tesla, o Google, com a base de clientes que eles têm, eles não conseguem criar um aplicativo? O que vai acontecer com o transporte aqui no Brasil? 70% do transporte é rodoviário, com os caminhoneiros. O que isso pode impactar nas montadoras? Só para vocês terem uma ideia, a Tesla ela não tem concessionária, ela já faz a venda direta. Gente, isso aqui pode ser um impacto gigantesco no mercado global e não só no mercado de automóveis. No mercado em geral, isso pode impactar várias coisas, desde a fabricação do carro, até o taxista, até o motorista de caminhão, até a gente, as empresas de entrega. Que isso pode acontecer? Veja como essa tecnologia está crescendo. Você imagina daqui 5 anos, a Google entrando no mercado, as outras empresas entrando no mercado, cada empresa de carro que dominar essa tecnologia pode lançar um aplicativo de entrega, um aplicativo de táxi. E aí? O que vai acontecer com a Uber? O que vai acontecer com as montadoras? O que vai acontecer com os caminhoneiros? O que vai acontecer com o pessoal que está no transporte? Que aqui no Brasil emprega milhares de pessoas. Por isso que você, gestor, você empresário, você tem que começar a entender o poder da inteligência artificial. E muitos especialistas falam que está no começo ainda. Assim como o Bitcoin está no começo, a inteligência artificial, as empresas de tecnologia, tanto é que as empresas de tecnologia dentro da minha carteira hoje são as empresas que mais performaram. E eu não comprei essas empresas tão baratas na época, eu achava. Tanto é que a meta que eu tenho na minha carteira, não é recomendação, eu comprei ela valorizou, ela dobrou de preço. Eu vendi uma parte e ela dobrou de preço de novo agora. Agora eu não vou vender. Porque esse crescimento pode ser exponencial. Qual que é o calcanhar de Aquiles da economia? O calcanhar de Aquiles da economia é a energia. Porque hoje já gasta muita energia. E lá no futuro, com todo esse avanço da tecnologia, nós vamos ter que ter uma capacidade energética muito maior do que a gente tem hoje. E a gente ainda não tem essa tecnologia para aumentar a produção de energia elétrica. E isso pode esbarrar lá. Mas a tecnologia existe. E aí, pessoal, lá na frente, não vai ser humano contra máquina. Vai ser o ser humano que domina a tecnologia, que domina a máquina e o que não domina. Então você já tem que começar a estudar e a dominar. Isso tanto para a tua parte como investidor, quanto a tua parte como empresário, como pessoa, como funcionário, né, como trabalhador. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui. Quero agradecer pela audiência de vocês. Não se esqueçam, pessoal, de seguir o nosso programa em todas as redes sociais, Resenha de Mercado, JF. Na terça-feira, às 19 horas, o episódio está saindo ao vivo agora, está sendo inédito agora. E nas terças-feiras, às 19 horas, no YouTube e no Spotify. Lá você pode rever o episódio aqui, compartilhar. E segue a gente aí nas redes sociais e também as redes sociais da rádio. Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada para todo mundo aí. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e valeu!